Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 221. 9 não assuntos da fantástica fábrica do impacto. Bom, vou começar pelo resumo. Eu reuni aqui nesse episódio 9 temas que são pouco discutidos na fantástica fábrica do impacto, pouco discutidos abertamente. São discutidos nos bastidores, no corredor, no cafezinho. E eu reuni aqui, porque eu acho que a gente precisa falar sobre essas questões, porque isso nos ajuda a avançar como setor. Então, vou trazer nove pontos aí, dentre muitas outras questões que a gente poderia reunir aqui. Mas antes de a gente entrar nelas, deixa eu me apresentar rapidamente. Sou o Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que produzi já vários livros, 6 livros, e que escrevo também no meu blog, no meu LinkedIn, e que iniciei esse podcast chamado Impacto na Encruzilhada em 2019. Esse nome é o nome do meu terceiro livro, que também chama Impacto na Encruzilhada. E eu comecei o podcast lá de forma despretensiosa, errática, meio na cara e na coragem, sem, como eu costumo brincar, sem teoria de mudança, sem planejamento estratégico. Fui fazendo e isso foi tornando um corpo, ganhando corpo e ficando uma coisa séria. E eu venho produzindo episódios toda semana. Ano passado, 2024, eram 2 episódios por semana, eu praticamente enlouqueci. E eu tirei uma resolução de ano novo para 2025 que era: vamos de um episódio por semana, já está de bom tamanho. Às vezes 2, mas em geral um episódio. E é nessa toada que eu tenho vindo, produzindo um episódio por semana. E para que ele chegue gratuito, bonitinho aqui para você, amigo ouvinte, dá um trabalho do cão. Tem uma esteira de produção da qual eu me orgulho aqui, da minha equipe, fazendo tudo praticamente sozinho. Então, é assim que a gente consegue manter de pé esse trabalho, porque é um projeto totalmente independente, claro que conta com o apoio de pessoas iluminadas que ajudam a manter essa chama acesa. Então, agradeço demais o apoio da galera aí. E quem quiser saber mais e quiser fazer parte e ajudar, tem o link aí na descrição, no Apoia-se, ou você pode mandar um Pix, como você preferir, tá bom? Essa ajuda é muito bem-vinda e ela mantém acesa, chama. A gente tem alguns gastos aí com o podcast que são cobertos pelas pessoas iluminadas que mantêm essa chama acesa, tá bom? Bom, e eu, antes de entrar nos 9 assuntos aqui, também lembrar que eu brinco aí, eu conheço a expressão fantástica fábrica do impacto. Lembrando, de novo, ela é uma brincadeira, é uma ironia, mas ela procura demarcar um campo aí amplo de organizações, pessoas profissionais que tenta, de alguma forma, tornar esse planeta melhor, né? Seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental, climático e todas as agendas que se correlacionam com essas aí. Seja pessoas que estão atuando no serviço público, no setor privado, num negócio de impacto, numa ONG ou numa iniciativa sem CNPJ, não importa, tá? Não importa. O que importa é que existe um amplo setor aí que tenta, de alguma forma, produzir impacto positivo, é o termo que tem se usado, para melhorar nosso planeta, as relações humanas, as contradições que temos e por aí vai. Então, quando eu estou falando de fantástica fábrica de impacto, eu não estou falando apenas de negócios de impacto social ou apenas do campo da sociedade civil, das ONGs, ou da filantropia. Estou tentando abarcar todos e outros atores e iniciativas que estão aí nesse barco, tá bom? Então, me alonguei aqui, mas acho que é importante fazer essa introdução. E aí, já entrando nos nossos não assuntos, que não são falados abertamente, por razões óbvias, você sabe, né? Mas em ambientes seguros, eu mesmo quando gravo aqui episódios com convidados, convidadas, quando a gente desliga a gravação, emergem várias dessas questões, a gente troca essas figurinhas nos eventos, nas conversas que a gente tem, né? Bom, então, é isso.
feita essa breve introdução, vamos direto então aos 9 pontos. Então, sem mais delongas aí, partiu pro episódio. Tudo que eu tentei falhou. Sapatênis, bandana, sunga nos skates, suspensório. Tudo que eu tentei falhou. Relacionamento aberto, fechado, homenagem do ar, suruba psicodélica. Tudo que eu tentei falhou. Abstinência do uso de drogas, seguido da suspensão da abstinência. Bom, primeiro, começando com o primeiro tema aqui, que é cinismo e hipocrisia. Bom, já começa com o pé na porta, né? Trazendo o carro abre-alas, que todo mundo nota, todo mundo vê e se incomoda, mas sobre o qual ninguém quer falar. Curioso, né? Que sim, que a gente é um setor repleto de organizações, estruturas e profissionais cínicos. Porque a gente alimenta a falsa ideia de que a gente é solidário, de que a gente se preocupa uns com os outros, mas a gente atua de forma muito distante desse lindo discurso. Como financiadores, a gente lança editais com alguns trocados aí, e a gente pede umas coisas absurdas, né? É algo absolutamente desproporcional para as organizações, sei lá, 50 mil reais em troca de uma transformação de uma realidade num dado território que é absolutamente impossível, fora toda a carga de documentos, burocracias e etc. Então, é um cinismo absurdo, né? Além do fato de que muitas vezes selecionamos os chegados de sempre nesses processos seletivos em formas de editais, chamadas, premiações. Pois é. A hipocrisia, ela está em toda parte, seja no tapinha nas costas daquele parceiro do setor que, quando você vira as costas, eles te detonam por trás, daquelas que você tanto apoiou, que estendeu a mão, abriu portas, camelou, trabalhou de graça e que depois simplesmente te abandonaram pelo caminho. Bom, eu tenho falado e escrito sobre isso, então esse episódio não é novidade e não acho legal ficar batendo nessa tecla, não, eu não acho. Mas, diante do descompasso entre lindos discursos pasteurizados, ensaiados e a realidade do chão da fábrica, da fantástica fábrica do impacto, a gente precisa sim falar sobre isso. E só não se fala mais abertamente sobre o assunto porque você sabe, né, amiga, amigo ouvinte? Portas se fecham e boletos não se pagam sozinhos, infelizmente, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, mas estamos distante dessa realidade. Tá, e qual é a minha proposta sobre como lidar com cinismo e hipocrisia? Bom, é muito simples. É que a gente possa selecionar muito bem com quem a gente quer se relacionar no setor. Se às vezes isso não é possível, força guerreiro, guerreira. Mas às vezes a gente tem sim a oportunidade de refletir se aquele cliente, aquela chefia, aquele parceiro, aquele financiador, se vale mesmo a pena a gente insistir numa relação que a gente já sabe que é barca furada. Se a gente quer ser a mudança que a gente quer ver no mundo, não é mesmo? Como se diz tanto aí. Então, a gente deveria começar por nós, né? Para romper com esse cinismo todo. Afinal, não temos sido cínicos e hipócritas também em nossa atuação na fantástica fábrica do impacto? Estou perguntando para mim mesmo, tá bom? Pois é, pensemos nisso. Segundo ponto aqui é a panela. Sabe aquela música do Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, então? Pois é. A tal bolha que a gente tanto quer furar, mas que gera ameaça quando novos entrantes chegam chegando e quer entrar na panela, né? Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não quer sair de jeito nenhum. E o discurso de que precisamos furar bolhas segue nas paradas de sucesso do setor, não é mesmo? Bom, vamos imaginar que esse discurso seja realmente sincero. Me acompanha aqui no raciocínio. A gente consegue ampliar a bolha e novos entrantes chegaram cheio de amor para dar no setor. Novos entrantes de todos os tipos, inclusive aqueles que chegam causando e questionando a forma como o próprio setor se organiza. E isso é muito necessário, tá? Questionar, né, por que tem que ser dessa forma. Daí te pergunto, qual será uma possível reação de quem está por cima da carne seca do setor, se não a autodefesa, né? A defesa do seu próprio espaço?
Isso talvez ocorre de forma nem tão orquestrada assim, mas ocorre. E assim, fecha-se a roda. Redefinem-se regras de participação, listas de quem segue e quem, assim sem mais nem menos, vai ser desconvidado da roda. Estou exagerando? Bom, tire suas próprias conclusões, amigo ouvinte. Estou trazendo reflexões de muitas vivências, muitas horas de voo aí de setor. O ecossistema é mestre em abrir a roda quando convém e para quem convém e em fechá-la sempre que alguma ameaça é percebida. Ameaça, leia-se, questionamentos demais, risco de perda de espaço de poder, disputa muito acirrada por recursos e por oportunidades, etc. Tá, Fábio, mas e aquela ideia do Outras Panelas? Bom, Outras Panelas é a iniciativa que eu em algum momento puxei, basicamente para abrir a roda, ampliar, criar outras panelas, novas rodas, sem ficar mendigando espaço para entrar nas panelas já existentes do setor. A gente fez alguns encontros virtuais, foram super legais, mas faltou fôlego para seguir. A ideia é viável sim, de criar outras panelas, outros ecossistemas, outras rodas, mas requer tempo, energia, insumo, grana para fazer avançar. Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Tá, Fábio, mas qual a sua proposta para lidar com a panelice do setor? Muito simples, criemos nossas próprias panelas, com aqueles ou aquelas com quem a gente realmente tem afinidade de ideias, afinidade de modos de fazer, aqueles com os quais nossos santos batem, como se diz por aí, e vamos trabalhar juntos dos nossos, das nossas. E o restante do ecossistema, sobretudo os donos da bola do ecossistema, deixa para lá. Ah, Fábio, mas isso é uma estratégia meio kamikaze. Será? Será mesmo? Você acredita nisso? Eu acredito que tem sim espaço para a gente construir outras rodas, ao invés de a gente ficar orbitando em torno das panelas já existentes. Bom, pensemos nisso. Bom, o terceiro aspecto aqui é o autoconfete ou a autorreferência. Pois é, o nosso lindo ecossistema é, na verdade, um grande egossistema, onde o que mais a gente vê é o autoconfete, a autopromoção. Veja, por exemplo, as newsletters das principais organizações do setor. O que você vai ver lá? É basicamente as iniciativas que a própria organização está envolvida. Seu fundador, seu CEO, sei lá. No máximo, alguma indicação lateral de um ou outro parceiro. E daí você poderia me dizer, tá, Fábio, mas esse é o padrão do ecossistema. Afinal, todo mundo faz assim, não é mesmo? E eu te diria que sim, que todo mundo faz assim. E que a gente normalizou isso sem a gente se dar conta do quão equivocado e contraditório é essa prática. Por quê? Porque o nosso discurso como setor ainda diz que a gente colabora, todo mundo tem uma visão coletiva de construção de ecossistema, de falar com todo mundo, de ser solidário, apoiar uns aos outros, etc. Mas na prática, cada um está fazendo o seu próprio corre, sua própria autopromoção, cada um criando o seu próprio podcast, ao invés de fortalecer os que já existem, ó nós aqui, chamando os seus parceiros para os palcos dos eventos, e ainda assim achamos que isso é o normal ou o certo a ser feito, e se a gente não está fazendo, o errado somos nós. Essa é a normalização que a gente constrói em cima disso. Pausa para respirar e pensar se isso realmente faz sentido. Ou se a gente aceitou do jeito que a coisa está sendo, sem refletir muito a respeito. O que você me diz aí, amiga ouvinte? Bom, para mim o pior é quando iniciativas coletivas são criadas, e tem mil nomes, tá? Coalizões, alianças, redes, plataformas, etc. E essas iniciativas coletivas supostamente deveriam construir um olhar coletivo, setorial, territorial, etc. E na prática, o que se vê é esse mesmo erro se repetindo. O da autopromoção e o da divulgação das iniciativas dos chegados, dos parceiros mais chegados, ou dos financiadores daquela iniciativa, ou de um comitê de chegados, etc. Porque sim,
Dá trabalho pensar e construir iniciativas voltadas para o coletivo. Mas se a tal iniciativa se propõe a fazer isso, que o faça para valer, não apenas só para os chegados. Essa é a minha crítica. Sim, eu sei, dá trabalho fazer curadoria. Bom, eu já falei sobre isso aqui em outros episódios. Toma tempo, exige constância, garimpagem, proatividade, etc. Mas nosso setor e nossa sociedade anda mesmo é com preguiça de fazer isso. E é óbvio, fica esperando receber tudo mastigado. Eu mesmo, se eu quiser ampliar a divulgação do podcast, eu preciso enviar para algumas dessas iniciativas toda semana. Lembrando essa galera que tem episódio novo, que toda semana eu religiosamente publico há anos. Mas se eu não enviar, se eu não ler aquela lembrada às alecrins dourados do setor, a turma alega que não divulga porque não ficou sabendo, que eu não avisei. É mole? Bom, é de chorar, eu sei. E a gente está aqui há mais de 5 anos produzindo episódios, mantendo constância, e mesmo assim eu preciso lembrar essas pessoas que deveriam fazer curadoria do setor para elas, quem sabe, ter a boa vontade de incluir algum episódio lá. Cara, sim, dá preguiça, né? E só reforça alguns argumentos que eu venho trazendo aqui há tempos, de que o setor não está nem um pouco a fim de divulgar certos tipos de conteúdo de certas pessoas com certos crachás, ou melhor, sem crachás. E veja que mesmo eu convidando algumas pessoas de certas organizações do setor para algum episódio aqui, mesmo assim, nas respectivas newsletters dessas organizações onde essas pessoas atuam, nem lá elas se dão o trabalho de divulgar o episódio que elas participaram aqui. É duro, viu? É duro. E depois vem com esse papo de que todo mundo colabora entre si no ecossistema. Pô, fala sério, né? Bom, portanto, o autoconfete só funciona para um seleto grupo da panela do ecossistema. Aos demais, só lamento, senta e chora. Bom, exemplos não faltam, tá? Vou trazer um. A Alpa mesmo era um portal jornalístico, de jornalismo crítico independente, que durou alguns anos aí, e ela produzia matérias, reportagens muito interessantes sobre o campo do impacto, de uma forma ampla, sempre trazendo uma perspectiva crítica. E hoje ela pivotou. Tem o portal aí, o link está na descrição, passa lá para você conhecer. Tem coisas super legais lá. Mas hoje ela se transformou em quê? Basicamente em uma agência que produz conteúdo para outros, faz relatório de sustentabilidade, relatório anual, relatório de não sei o quê, para outros clientes. Por quê? Porque, como modelo de negócio, como um portal de jornalismo independente, conteúdo independente, não parou de pé. Por quê? Porque o nosso setor não topa crítica, só o autoconfete. Aliás, os portais que sobreviveram, que falam sobre impacto social, sustentabilidade, ESG e tal, basicamente vivem um pouco disso, né? De patrocínios e tentando suavizar e trazer espaço para divulgar práticas desses parceiros / patrocinadores. Acho que é o que tem para hoje, né? Bom, daí eu te pergunto, amigo ouvinte, desse jeito a gente vai mesmo produzir as tantas transformações que a gente vende no nosso setor? Você acha mesmo que a gente vai dar esse salto transformador dessa forma? Bom, deixo no ar a pergunta para você encontrar a sua própria resposta. A minha eu já tenho. Eu nem preciso dizer qual é, não é mesmo? Tá, Fábio, mas qual é a sua proposta sobre o autoconfete? Bom, simplesmente nos atentarmos para a gente evitar reproduzir essa mesma lógica. Difícil, eu sei, mas é possível a gente não cair nessa mesma bizarrice do autoconfete, né? Que a gente consiga criar espaços para iniciativas, divulgar iniciativas, pessoas longe dos holofotes do setor, dar visibilidade a esse tanto de gente que está aí, Brasil adentro, amassando o barro do impacto social. E tem muita gente, muita coisa legal rolando. Eu mesmo tento aqui, dentro das minhas limitações do canal, dar espaço, dar visibilidade, trazer vozes que não são tão conhecidas aí. E muitas vezes esses convidados, essas organizações pouco conhecidas ou diferentonas, elas me geram poucos plays desse episódio. Pouca gente escuta. Curioso, né? Então, nem o próprio setor não está afim de ouvir, de conhecer coisas
para além daqueles peixes grandes do setor. Pois é, eu lido com isso aqui, mas como uma linha editorial, uma linha política nossa aqui do podcast é sempre dar visibilidade a esses seres, entre aspas, diferentes, desconhecidos do setor. E dessa forma, pouco a pouco, a gente vai avançando. Então é isso. Pensemos a respeito. Bom, item 4 aqui. Críticos vão para a geladeira. Bom, o nosso setor tem séria dificuldade de lidar com a crítica, já falamos sobre isso, sobretudo voltadas ao próprio setor. O setor tem sérias dificuldades de lidar com o contraditório. Isso é muito cruel, né? Sem levar isso para o lado pessoal ou institucional. E assim, visões críticas e divergências praticamente não existem no setor, ao menos não existem nos espaços mais institucionalizados, privilegiados e nas discussões mais abertas do setor. Em geral, elas são relegadas aos 5 minutos finais de alguns painéis dos eventos do setor, ou no cafezinho, ou no bastidor, né? E raramente são colocadas na mesa para a devida reflexão. Ainda paira no ar certa visão, a meu ver equivocada, de que se fizermos críticas ao setor, a gente está jogando contra o avanço da agenda e, portanto, prejudicando o setor como um todo. Uma coisa é a gente dizer que, num dado contexto, há problemas X, Y, Z no campo das OSCs, da filantropia, qualquer que seja. E que é possível enfrentarmos essas questões dessa ou daquela maneira. Outra coisa bem diferente é a gente dizer que todas as OSCs são corruptas, né? Acho que está muito fácil de entender a diferença. Então eu estou colorindo aqui essa enorme diferença. Ocorre que o setor tende a encarar qualquer crítica, das mais absurdas às mais pertinentes, da mesma forma, com desdém, tentando deslegitimar ou simplesmente ignorando, transformando aquela crítica numa coisa meio folclórica, sabe? Até mesmo as críticas absurdas. Exemplo, todas as ONGs são corruptas, que é um absurdo. O setor tende a lidar com elas de forma absolutamente anacrônica e ineficiente. Você acha que todo mundo já viu o velho e manjado abaixo-assinado? Pois é, isso ajuda algo, resolve algo, enfrenta algo? Pois é, não, né? Mas aqui, estou falando das críticas construtivas, fundamentadas e que procuram fazer o setor refletir e avançar no enfrentamento das suas tantas contradições. É disso que eu estou falando. E é disso que eu não vejo o mínimo espaço e esforço do setor em reconhecer e acolher. Acho também que certas críticas não contribuem para o setor avançar. Eu vi várias delas no último congresso do GIF em Fortaleza, em maio de 2025, com falas importantes e duras, necessárias, mas que, a meu ver, erraram no tom, erraram na forma, erraram a mão. De que adianta eu apontar o dedo para parte aí dos financiadores e dizer que o que eles estão fazendo é pouco, que eles precisam fazer mais, que eles estão errados nisso, que eles precisam apoiar X, Y, Z. Posso até concordar que, sim, os financiadores precisam fazer mais, de fato. Mas num espaço como o Congresso do GIF, apontar o dedo para parte dos financiadores e fazer falas como essas, infelizmente não vão surtir os efeitos que a gente gostaria e precisa. Então é uma questão de divergência de método, tá? Aliás, provavelmente vão gerar o efeito contrário. Financiadores que poderiam se tornar mais parceiros ainda dessas questões e, de fato, fazer algo, vão se autoproteger e vão gerar mais bode ainda desse tipo de fala, o que é uma lástima, eu sei, tá? E que diz muito sobre como o setor pensa, se age, né, e se protege. Daí chegamos ao meu ponto aqui. Críticos vão para a geladeira por 2 motivos, a meu ver. Porque o setor não curte lidar com críticas, não aceita, não acolhe as críticas. 2, porque talvez estejamos errando a mão na forma como temos feito as críticas. Nos espaços, nos canais, no tempo que a gente tem, na forma. Porque a crítica ela é sim muito necessária, mas talvez a gente esteja errando a mão, ou perdendo o time, ou apontando o dedo para as pessoas erradas, sei lá. Eu entendo que o que temos no setor é uma absoluta normose da narrativa senso comum. É uma mesmice de deixar todo mundo bastante de saco cheio, com preguiça. É o mesmo lenga-lenga de sempre, né? Já deu, né? Sim, mas a gente concorda que já deu. Mas a forma como temos proposto outros pontos de vista
trazendo a nossa crítica, procurando construir novas pontes, novos rumos, é possivelmente onde a gente tem derrapado no setor, e eu me incluo aqui, tá? Tô falando para mim aqui também. Tá, Fábio, mas como é que subverte essa ordem? Acho que primeiro manter constância, persistência, coerência, seguir produzindo, refletindo, dar fundamento para nossa crítica sem ficar esperando validação, né? E lidando com o escanteio, a geladeira que nos resta a partir dessa postura. Buscar construir pontes e não dinamitá-las. Lembrando que há sim pessoas e organizações que remam na mesma direção nossa no setor, e é um equívoco a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, como se fossem nossos inimigos. Parece óbvio, mas é isso que eu tenho visto no setor. É a estratégia faca no dente, voadora no peito, de parte de pessoas e organizações que a gente poderia construir parcerias, né? Poderíamos ter mais aliados nessa caminhada. Eu sei, nem todas essas pessoas que estão no setor serão de fato nossos parceiros, mas assim, uma boa parte que pode ser nossos parceiros, nossos aliados, mas talvez a gente esteja criando ainda mais barreiras para essa aproximação e diálogo. Pensemos nisso. Faixinha no cabelo, sorriso faceiro, chinelo de couro. Tudo que eu tentei falhou. Rexona, avanço, leite de rosas, minâncora nas axilas. Tudo que eu tentei falhou. Educação física, educação moral e cívica, direito, zootecnia. Tudo que eu tentei falhou. Bom, chegamos ao quinto tópico aqui do nosso papo, que é crachá. Mostre-me seu crachá e eu vou te escutar ou te ignorar. Bom, eu já falei muito sobre isso aqui, às vezes até me canso de insistir nesse assunto, porque ele parece banal, mas não é. Mostre-me seu crachá que eu vou te escutar ou vou te ignorar é muito realidade. Você pode ser um mero estagiário, mas se você tiver o crachá da primeira divisão do setor, ou seja, se você for estagiário de uma organização pica das galáxias do setor, você será ouvido mesmo que você não tenha nada de útil a dizer. E eu já vi isso acontecendo em reuniões, em eventos, você bota lá, pessoa júnior, acabou de entrar na organização, mas só porque é a tal organização, vão dar palco para essa pessoa. É inacreditável. Mas se você tiver um crachá da segunda, da terceira divisão do setor, ou até mesmo não ter nenhum crachá, e você pode ter muita coisa a dizer, muito vivência, experiência, conteúdo, mas você vai ser solenemente ignorado. Bom, e aos que ainda detêm crachás estrelados do setor, eu só digo uma coisa, aproveitem e saboreiem esse momento. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Como tudo na vida, essa fase também vai passar. E você só vai se dar conta disso que eu estou falando aqui quando você perder o crachá estrelado que você ainda carrega. Bom, e aos sem crachá, aos descrachados, ou com crachás menos relevantes, digamos assim, para o setor, só digo uma coisa, vamos nos unir. Essa é a minha proposta, que dialoga bem com a ideia do outras panelas que eu já comentei anteriormente aqui. Vamos juntar os que têm crachás secundários, digamos assim, vamos abraçar a ideia dessa segunda divisão do setor, abraçar a ideia de que a gente está jogando em outros campeonatos, em campos de várzea, longe das arenas gourmetizadas do setor. Porque nesses espaços, Brasil adentro, há muita coisa bacana sendo feita, é muita gente potente. E nesses lugares, aliás, onde esses crachás estrelados não fazem nenhuma diferença. É isso, tá? Então essa é a ideia do crachá aí. Então um brinde aí aos descrachados. Bom, chegamos ao sexto ponto aqui, é o subfinanciamento crônico. Bom, viver na escassez é a realidade para grande parte dos profissionais e organizações do setor, embora a gente ainda escute uma narrativa de que tenta nos convencer de que há abundância de recursos no setor. Daí eu te pergunto, amigo ouvinte, abundância para quem, cara pálida? O que vejo é que a gente vive mesmo na escassez e a gente normalizou isso. A gente normalizou essa coisa de fazer muito com pouco e não à toa a gente lida com problemas crônicos de saúde mental. Por isso, querer resolver tudo no peito, na raça, abraçar
todos os problemas com pouco recurso. E a gente ainda abraça essa falácia, esse papo furado do super-herói, da heroína, dos salvadores de planeta, salvadores de comunidade. Bom, a pandemia foi só um sopro de abundância de recursos que passou já. A gente sim viveu um momento ali que tinha bastante recurso, mas já passou. A gente voltou à normalidade da escassez. Bom, e como é que a gente sai desse lugar de escassez normalizada? Como é que a gente amplia as possibilidades de recursos no setor? Bom, alguns poderiam levantar a bola do recurso incentivado, do enorme potencial que tem aí e do quanto o setor explora pouco o potencial todo do recurso incentivado. Bom, é isso, é um caminho. Já outros poderiam dizer que o caminho das emendas parlamentares é o novo caminho que segue bombando e que a gente deveria seguir por aí. É um outro caminho. Bom, já outros diriam que o caminho é gerar receita própria. Bom, e por aí vai, tem 1000 caminhos. Não há um único caminho. Embora a cartilha da captação de recursos nos ensine a diversificar ao máximo, não é mesmo? E é essa a lógica, né? Amplificar, abrir leques, explorar as múltiplas possibilidades. Eu acho que todo mundo concorda com isso. A questão é que isso é algo bastante complexo, né? Requer esforço contínuo, equipe, relacionamentos e também recurso. E aí o subfinanciamento crônico, ele tem outras camadas. Uma que é quando uma organização da sociedade civil que lida com essa realidade do subfinanciamento vai a eventos gourmetizados do setor, ela se coloca num conflito consigo mesma, né? Que é, de um lado, coffee break caro, evento mega produzido, gente que parece que está num desfile de modas, né? E do outro, a realidade da sua própria organização lá no seu território, tendo que rebolar para conseguir recurso, tem que disputar editais com recursos míseros e com organizações aí cheio de privilégios. É foda, né? Tem uma outra camada do subfinanciamento crônico, que é quando uma organização da sociedade civil implementa alguma política pública e ela recebe um valor muito abaixo do que efetivamente aquele atendimento que ela oferece custa. E daí ela tem que rebolar para cobrir aquele buraco que cada atendimento gera. E é duro, porque de um lado, esse conflito entre quanto mais atendimentos, mais ela tem impacto social, e do outro, quanto mais atendimentos, maior vai ser o déficit no seu orçamento e ela vai ter que se virar, sabe-se lá como, para cobrir isso. É duro, né? Afinal, são tantas escolhas de Sofia no dia a dia do setor que fica difícil a gente não notar com certa facilidade o quão subfinanciado é o setor como um todo. E o quanto a gente normalizou trabalhar dessa forma subfinanciada, achando que a gente faz muito com pouco, que isso é ótimo, né? Que isso engrandece a gente, torna a nossa jornada ainda mais heróica. Tá aí outro baita erro sobre o qual pouco a gente fala. Bom, e daí você ainda tem que ouvir esse papo coach da era da abundância. Porra, dá um tempo, né? Duro, né? Tá, Fábio, mas qual é a sua proposta? Bom, basicamente a gente ser criativo e construir rotas alternativas de captação de recursos. Explorar formas que a gente ainda não pensou, repensar a forma como a gente tem pedido grana, explorar novos espaços onde a gente poderia circular mais, enfim. Ser criativo, é isso. Acho que esse é o convite para a gente pensar mais a respeito e tentar encontrar alguma abundância, entre aspas, nessa escassez crônica do setor. Bom, chegamos ao ponto 7, que é diferentes formas de vida no ecossistema. Bom, o tal ecossistema, ele poderia ser encarado como um sistema solar. Acompanha comigo essa imagem aqui, tá? O que tem nesse sistema solar? Tem algumas estrelas que têm luz própria, que brilham, em torno das quais tem alguns satélites orbitando em torno dessas estrelas, alguns satélites maiores, outros menores e tal. E depois tem um monte de OVNIs, de outsiders, de coisas intrusas ali, forasteiras, e além, claro, da poeira cósmica, né? Que são aquelas formas, vamos dizer assim, insignificantes, que às vezes incomodam, mas que também estão ali no sistema. Daí eu te pergunto, qual que é o seu lugar nesse ecossistema, nessa imagem do sistema solar aqui? Bom,
O grande erro que eu cometo, muitos de nós cometemos, é que a gente achar que a gente quer, o nosso lugar é ser o sol, é ser uma estrela, brilhar, né? E claro, todo mundo quer brilhar o máximo possível e exercer uma força gravitacional em torno da qual o restante do ecossistema vai orbitar. Ocorre, gente, que esse espaço é para poucos. Aliás, bem poucos. E ele, via de regra, já está ocupado. Não tem mais vagas aí. E não vai ter mais. Então a gente ficar tentando ocupar esse lugar é um erro absurdo, que comumente a gente comete, segue cometendo no setor. Bom, então quais outros espaços nos restam? Bom, as organizações e profissionais satélites são curiosos, né? A gente vê. E a gente vê com bastante nitidez quais são, né? Não pelo seu brilho próprio, mas sim pelo reflexo do brilho das estrelas, que financiam e ou contratam alguns desses satélites para operarem parte de suas missões, para serem consultores, etc. Curiosamente, tem satélites aí que se colocam como entidades mais reais que a própria realeza, né? Curioso, né? Se colocam como se o brilho que eles refletem fossem delas próprias, que o satélite tivesse luz própria, quando elas, e todos nós sabemos que não são, né? Elas simplesmente só estão ali porque elas dependem da luz de uma estrela, né? De um financiador. E no fim do dia, todos sabemos que há também poucas vagas para organizações satélites. Afinal, quanto mais satélites competindo pelo brilho das estrelas, menos luz sobrará para os de sempre, não é mesmo? E depois dos sóis, estrelas e satélites, quais são as outras formas existentes aí nessa imagem de ecossistema lá sistema solar? Bom, podemos citar os OVNIs, né? Aqueles objetos não identificados ou os objetos, seres intrusos, né? Os outsiders do setor, que podem sim ser outsiders predadores, os famosos caroneiros, oportunistas, ou também os outsiders do bem, aqueles que de fato estão querendo propor algo, construir algo, encontrar o seu espaço aí nesse rolê. E a sua natureza meio diferentona, suas ideias pouco convencionais, suas abordagens menos óbvias, os fazem trilhar órbitas incertas e quase sempre marginais, né, meio laterais. Bom, por fim, os que eu chamei aqui de poeira cósmica, que literalmente são os seres insignificantes do ecossistema. São sequer notados, né, pelas estrelas e satélites. Eles são poeiras, ciscos, que eles não fazem a menor diferença às estrelas do setor. Ocorre que, tal como na sociedade, a poeira é o componente em maior quantidade e, portanto, com maior potencial de se organizar e causar rebuliços no setor. E, infelizmente, não o fazem porque seguem tão atomizados e dispersos que não representam um grande perigo aos olhos das estrelas e satélites do setor. Mas, claro, sempre é bom lembrar que as poeiras cósmicas são geradas quando algum desses players anteriores se chocam, se fragmentam, se dividem, se colidem, e daí podem resultar muitas coisas e muitos efeitos colaterais. Interessante, né? Bom, qualquer semelhança aí com entregadores de aplicativo, com essa metáfora toda aqui da poeira cósmica, não é mera coincidência, tá? E certamente poderíamos fazer outras correlações aqui. Construa aí na sua cabeça outras correlações possíveis, tá bem? Bom, e para fechar esse tema aqui, você já parou para pensar nessas diferentes formas de vida que coabitam a fantástica fábrica do impacto? Portanto, quando você estiver naquele mega evento do setor, assistindo painéis, palestras, tente fazer esse exercício na sua cabeça, tente identificar quem é quem nesse mosaico ilustrativo aqui que eu te apresentei, quem que é estrela, quem que é satélite, quem que é OVNI, etc. Te garanto que será, no mínimo, um exercício bem interessante e, sim, pode te ajudar, pode nos ajudar a redefinir nossas rotas nesse sistema solar chamado Fantástica Fábrica do Impacto. Pensemos nisso. Papai e mamãe, coelhinho da Páscoa, self-service, bandejão, rastafari, capoeira, natação, hidroginástica, relacionamento sério, encontro de adolescentes com Cristo, encontro de casais com Cristo, CVV, Caldas Novas, Guarapari, Pinhão, retiro espiritual, orgia, shampoo de Jaborandi, florais de barro, própolis, paraquedas, bungee jump, psicanálise, macrobiótica, caminhada, jogo de bico, roleta russa.
Bom, chegamos ao 8º ponto aqui da nossa conversa, que é mudança para ficar na mesma. Cara, é muito curioso como a Fantástica Fábrica do Impacto nutre esse papo de mudança, de mudar o mundo, blá blá blá, mas a prática é que é só o discurso mesmo. Esse papo de mudanças sistêmicas, elas não rolam para valer, porque elas implicam em rupturas, em rearranjos, em revoluções, chame como quiser. E quem está por cima não quer e não vai abrir mão do espaço de privilégios que já tem. Simples assim. Toda mudança implica desconforto. Não aos que seguem por baixo, porque esses já estão lascados desde sempre, né? O desconforto de quem está por baixo é parte do dia a dia. Portanto, não espere que partirá do topo do ecossistema, como eu costumo brincar, da torre de comando do ecossistema, a fagulha para esse tipo de mudança. Eu sei, é meio óbvio isso, mas não vai partir da torre de comando. Então, o que ela faz? Quem está comandando aí a dinâmica do ecossistema? Basicamente, ela embala, ela envelopa esse papo de mudança, a narrativa da mudança, de que não há mais tempo a perder, que é preciso mudanças sistêmicas, que a desigualdade, a emergência climática é urgente, que a gente precisa agir rápido, que tudo isso é insustentável e que, portanto, é preciso mudar e blá, 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 blá. E a gente compra esse discurso. Afinal, a gente também compartilha dele, né? E a gente sai todo mundo convencido de que agora vai. Agora a mudança vai de fato acontecer e que ela será financiada. Vai ter recurso para botar na prática esse rolê todo. E claro, passado o evento, a publicação lançada, o projeto concluído, nenhuma mudança efetiva acontecerá. E aquele recurso novo que a gente pensou que viria, não virá. Ou virá muito pontualmente. E assim, a gente vai se dando conta de que o que mudou foi apenas o discurso, que marotamente incorporou esse papo de mudança, capturou o desejo de mudança, mas a começar pelas próprias estruturas de governança de equipe, de financiamento de poder, dessas organizações aí que seguem dando as cartas no ecossistema, a começar por elas, o que a gente vê é que nada de efetivo se muda. Muito pontualmente há mudanças em quem está tocando, dando as cartas do ecossistema. É simples assim. Veja o próprio refluxo das agendas de ESG, de diversidade, equidade e inclusão. Passada a pandemia e nesses tempos aí de extrema direita no poder, o que a gente viu? Que essas agendas simplesmente retrocederam, tanto em termos de discurso quanto em termos de medidas práticas. Simples assim. Há pouco tempo atrás havia todo um discurso de mudança inevitável, de que essas agendas tinham vindo para ficar, e que pouco tempo depois, o que aconteceu? A gente ficou com a brocha na mão e com cara de paisagem, vendo esse papo dar uma pirueta e mudar de rumo sem o menor pudor. Portanto, essa expressão mudar o mundo, entre aspas, já segue tão manjada, batida, banalizada, e seu significado está tão esvaziado que não custa lembrar que é preciso perguntar de qual mudança, né, que a gente está falando, de qual mundo mesmo que a gente está falando. Bom, pensemos nisso. Bom, chegamos ao 9º e último tópico aqui do nosso papo, que é sobre dinheiro. Bom, nada de novo no mundo atual, né? Pois aqui na Fantástica Fábrica do Impacto é diferente. Embora aqui tenha um discurso mais envelopado que tenta suavizar o nosso corre em torno do dinheiro, da grana. Mas sim, no fim do dia é sim sobre recursos. Sobre recursos fundamentais para nos manter vivo no setor, manter nossos trampos, nossas organizações, parcerias, clientes, projetos. É sobre captar recursos, é sobre criar novos fundos, novas facilities, novos veículos financeiros e blá, 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 blá. E a onda do recurso financeiro vem ganhando cada vez mais terreno por aqui, trazendo novas gramáticas, novos profissionais, novos players, novas ferramentas, que, feliz ou infelizmente, vieram para ficar. E o quanto isso é brutalmente excludente, porque isso aí amplia ainda mais a desigualdade entre organizações do setor. Se, historicamente, as organizações da sociedade civil já tinham extrema dificuldade em lidar com a dimensão da grana, do financeiro, hoje essa conversa ficou ainda mais difícil, mais complexa. Tem que ter uma estratégia sólida de captação de recursos.
tem que enxergar a possibilidade de gerar receita própria, talvez até mesmo um modelo de negócio. Tem que saber acompanhar esse papo de fundos, endowments, investimentos, facilities e escambau. E convenhamos, isso é extremamente complexo e requer um nível de conhecimento que a gente não tem historicamente no setor. Então, esse papo furado de propósito, mudar o mundo, de estamos aqui pela causa, me desculpe, tá? Uma baita de uma cortina de fumaça para distrair a gente de que, no fundo, o papo é sobre termos recursos para nos manter vivos e viáveis. No tabuleiro da fantástica fábrica do impacto é simples assim. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abrir mão dos nossos propósitos, dos nossos princípios e fazer qualquer negócio para conseguir recursos. Embora tenha pessoas aí no setor que façam isso. O que eu estou dizendo é que é preciso sustentar os nossos princípios e que quanto mais a gente for fiéis a eles, mais difícil vai ser o nosso processo de buscar grana para manter vivos a gente, as nossas organizações, os nossos projetos. Já era assim antes, mas a meu ver a batalha ficou ainda mais desafiadora, mais complexa e mais excludente, infelizmente. Então pensemos nisso. Bom, é isso. Eu organizei aqui para você, amigo ouvinte, 9 temas, 9 tópicos que poucos são discutidos abertamente na Fantástica Fábrica do Impacto. Você até ouve aqui e acolá sobre algum desses assuntos, mas de forma bastante velada, mais restrita, nos corredores, uma coisa mais em off. Você sabe, né, amigo ouvinte? Melhor a gente não falar abertamente sobre esses assuntos, porque queima o filme, fecham portas, porque torna a tarefa de captação de recursos e de parcerias ainda mais difícil. Cá estamos, no Impacto na Encruzilhada, fazendo justamente o papel de um projeto independente, tocando em feridas abertas aí do setor, não para detonar de forma leviana, não é isso, mas sim para jogar luz em nossas próprias contradições e fazer a gente refletir e andar para frente, né, e não varrer para baixo do tapete essas questões. Como você pode perceber, a tarefa nada fácil, né? Mas assim vamos. E antes de terminar, eu te convido novamente a dar uma força lá no Apoia-se, para manter esse trabalho de pé, saiba lá como contribuir, para manter essa chama acesa. E obrigado novamente a todo mundo que já colabora financeiramente para manter esse trabalho de pé. Bom, para fechar, te convido a conhecer o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada, o Conta Aí. Ele aparece aí no seu feed, tá? Não precisa procurar nada de novo, vai aparecer uma login diferente aí nova e você vai poder conhecer. Dá uma conferida, escuta aí e depois ajuda a divulgar, conta pra gente aí o que você tá achando. E claro, para que o Conta Aí continue funcionando e existindo, a gente precisa reunir histórias, reunir babados do setor, não é mesmo? Daí te convido a enviar sua história, pode ser no anonimato mesmo, tá? Te garanto que as histórias serão publicadas de forma anônima. O que interessa pra gente é contar o milagre ou o pecado, mas nem sem mencionar o nome do santo ou da paróquia, tá bom? Onde o babado aconteceu. E eu sei, você sabe que histórias não faltam na Fantástica Fábrica do Impacto. Resta saber se as pessoas terão coragem, né, e condições de compartilhá-la conosco. Daí eu faço o convite. Manda pra gente a sua história. Você deve ter já ouvido no episódio. Tem histórias muito legais. Bom, sim, é uma aposta arriscada que a gente está fazendo. Aliás, mais uma, né? Mas é assim que vamos. O babado aqui de um projeto independente é justamente esse. Se vai dar certo ou não, a gente vai saber com o tempo, tá bom? Bom, então é isso. Agradecer demais aí a escuta. Até o final do nosso episódio. Muito obrigado, se cuidem, um abraço e até a próxima.